Êxodo 16, versos de 1 a 10, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai, daqui a pouco, analisar com mais calma esses versos. Mas eu quero repetir a pergunta que eu fiz na semana passada. O tema hoje, continuamos com a série Obstinados, quando o errado parece certo. Se eu perguntasse aqui hoje, quem é que se acha obstinado? Quem é que faz coisas erradas pensando que são certas? Normalmente essas perguntas não encontram respostas positivas, porque todo esse pecado e esse erro tende a nos cegar. A gente não se acha obstinado. A gente não acha que faz alguma coisa errada. Porque se a gente achasse, de fato, a gente mudaria. E por isso que é tão sério a gente pensar. E por isso a gente propõe algumas frases para cada domingo, para que a gente pense melhor sobre ações que a gente tem tomado e que se afastam de Deus. Por exemplo, será que eu entendo que é melhor a fartura sem Deus do que o deserto com Deus? Melhor a fartura sem Deus do que o deserto com Deus? É uma pergunta que a gente vai ter que responder até o final. Mas para isso eu preciso, de fato, e eu quero insistir com isso, ler a Bíblia. Se eu não decido ler a Bíblia toda em um ano, todos os anos, eu estou dizendo que eu não quero saber a vontade de Deus. Eu estou, de alguma maneira, mantendo a direção de um caminho obstinado. E quero lembrar a definição de ser obstinado: apego forte e excessivo às próprias ideias. Apego forte e excessivo às suas próprias resoluções e empreendimentos. Ou seja, eu tenho caminho. Eu sei o que eu quero para mim. Ser obstinado não necessariamente é algo ruim. É quando você tem uma missão, quando você tem algo que você define como um alvo para a sua vida. Eu quero ser um médico. Eu quero ser um engenheiro. Eu quero ter minha casa própria. Essas coisas não são necessariamente ruins. Mas qual o problema? Isso é bom quando a direção é certa. Mas quando vivemos, e todos nós vivemos, com o coração marcado pelo pecado, invariavelmente
Se todo caminho não está errado, pelo menos parte dele está. Porque o pecado vai nos levar a ser egoísta, a olhar somente para o nosso lado, para a nossa vontade, para não pensar exatamente o que os outros querem ou qual é a vontade de Deus. Por isso a gente precisa que o justo juiz julgue nossas causas e determine diante de nós qual é o melhor caminho. E aí vem a grande questão. Talvez você, como eu, como uma pessoa comum, a gente se importe mais se as coisas dão certo ou errado. E quase que inconscientemente a gente define que o que dá certo é vontade de Deus. E o que dá errado não é. Então, o que vai definir se a gente está no caminho certo ou não é se o que a gente está propondo vai tendo sucesso, vai dando certo. E aquela velha história, né? Time que está ganhando não se mexe. Por isso que muitas vezes a gente nem quer conhecer muito bem a vontade de Deus, porque parece que quanto mais a gente chega perto dele, mais coisas a gente tem para arrumar na nossa vida. E quase que a gente se deixa convencer que, já que algumas coisas estão dando certo, Deus quer se meter em coisas que estão dando certo. Então é melhor eu continuar no meu caminho. Porque a gente vive em meio à cegueira. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro. A história do povo de Deus, a maioria de nós sabe quase de cor. Eles viviam como escravos no Egito. Isso dava certo? Sim ou não? Não. Depende qual é o valor que você está julgando. Por exemplo, se você for julgar a partir de sustento e segurança, dava certo. Tinha algum povo atacando eles no Egito? Estavam seguros. Eles tinham comida todo dia, então a escravidão dava certo. Percebe como parece loucura, mas essa lógica a gente aplica na nossa vida. Porque, se você não prestou atenção, a gente vai ler de novo, eles pedem para ser escravos de novo. Quando eles olham o deserto, falam assim, não, vamos voltar. A gente quer ser escravo, a gente quer tomar chicotada nas costas, a gente quer carregar pedra, a gente quer fazer tijolo. Claro que eles não falam com essas palavras. Mas quando os valores são errados, toda a caminhada está errada. Porque os valores que pesavam no coração deles era comida e segurança. Prestou atenção? E aí, a escravidão começa a parecer uma boa ideia. A pergunta é, para nós, o que tem dado certo, mesmo que me mantenha escravo? Mesmo que Deus não esteja no negócio, mas eu acho que dá certo, então eu mantenho na minha vida. Essa é a pergunta que você tem que responder. O que eu tenho mantido na minha vida, mesmo que essas coisas me mantenham longe de Deus? Então vamos voltar para o texto? Mais uma vez, Êxodo 16, de 1 a 10, a gente leu semana passada o texto de Êxodo 14, de 1 a 16. Eles tinham acabado de sair. E qual era o problema naquele momento? Alguém lembra? Era a segurança. Faraó estava vindo. Para que nos trouxe aqui, Moisés? Era melhor que a gente morresse lá no Egito. Trouxe a gente aqui para morrer nas areias do deserto. Faraó está vindo com seu exército. Então era algo imediato, o perigo vem. E às vezes a gente faz isso, não faz? Às vezes a gente fala loucuras diante de um perigo iminente, de uma situação que aparece do nada. Mas aqui as condições mudam. O texto começa a falar do tempo, do mês tal, da localização, 15 dias do segundo mês. O que o autor está querendo dizer para a gente é que fazia um mês que eles tinham saído do Egito. Um mês eles já não eram mais escravos, mas um mês eles estavam vivendo por si mesmos. Lembra da ideia dos valores? Lá no Egito, eles eram escravos, isso é ruim. Mas eles tinham a porção diária de comida. Eles tinham toda a rotina deles já conhecida, já cômoda, já familiar. Quando eles olham um deserto, pensa junto comigo, deixa o teu coração acompanhar o texto. Quando eles olham um deserto, tudo é novo e tudo é diferente.
Por mais que os seus donos no Egito fossem malvados e duros, de certa maneira é cômodo. Às vezes a gente faz isso, a gente se mantém num trabalho péssimo, porque é cômodo, a gente tem medo da novidade, a gente tem medo de se aventurar e se libertar, porque de certa maneira a escravidão, quando ela se torna familiar, ela começa a fazer parte da família, do nosso coração, daquilo que parece aceitável. E o texto vai ensinar que depois de um mês, a comida que eles trouxeram do Egito já não existia mais, eles tinham que viver por si mesmos e enfrentar as novidades de uma região, de um lugar, de uma situação que eles não conheciam. E é exatamente o ponto que a gente se encontra. Uma caminhada prolongada de novidades e água e pão começa a faltar. Versos de 1 a 3 diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, presta atenção, olha só o que eles falam para Moisés: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olha só, Senhor, era melhor o Senhor ter matado a gente quando a gente estava no Egito, cheio de pão. A situação chega a ser tão absurda que para eles bastava pão. Porque a gente começa tendo altos planos e altos projetos, mas é natural a gente ir se acostumando e diminuindo a nossa ambição e aumentando o nosso nível de aceitação. Se você for parar para pensar direitinho, a gente repete igualzinho o que esse povo faz. Por exemplo, quando as coisas apertam, normalmente quem é o culpado? Quem está na frente. A gente adora culpar a liderança, não importa pelo quê. É o prefeito, é o governador, é o presidente. Tira presidente, bota presidente, não importa quem está lá. Ele é o culpado de tudo. E a gente faz isso nas esferas menores. A gente culpa o nosso chefe, a gente culpa, sei lá, quem está à frente da família, a gente culpa o pastor também. A gente está sempre procurando alguém para culpar, porque é muito mais fácil encontrar um culpado do que pensar na situação e ser solução para ela, do que olhar o que está acontecendo ao redor e pesar de maneira correta e justa o que é bom e o que é ruim. E você começa a perceber que nesse julgamento de encontrar culpados, a gente passa a ser até injusto. Como a gente viu, bastava para eles ter pão. Eles podiam até morrer se eles tivessem pão. Olha que absurdo que eles chegam a falar. Existem desejos no nosso coração que fazem com que a gente comece a tolerar o que não é tolerável. No início parece estranho, mas conforme a gente vai se mantendo naquela estrada, a gente começa a se acostumar. Você já viu que loucura alguém falar assim: olha, eu posso morrer se eu tiver pão? É louco, mas se eu te boto no deserto durante um mês, sem água e com comida bem escassa, talvez você fale a mesma coisa. C.S. Lewis fala que todos nós podemos cometer qualquer tipo de pecado se estivermos debaixo da pressão certa. Qualquer um de nós pode cometer qualquer tipo de pecado diante do mal, da pressão certa. Isso mostra que às vezes a gente é orgulhoso e soberbo, achando que nesse ou naquele pecado a gente não cai. Mas nós somos pó. Nós somos frágeis. E a pergunta é, hoje, o que eu tenho buscado como tesouro em troca da minha própria vida? Que concessões eu tenho feito para ter algumas coisas que me são tão preciosas, mas de fato não são tão preciosas assim?
elas se tornaram preciosas por causa da condição. Eu já ouvi isso certa vez. A maioria das coisas pelas quais a gente busca com afinco hoje, daqui a 3 meses, ou talvez 1 ano, não façam a menor diferença. É só você recapitular. Às vezes você brigou com um amigo, às vezes você abandonou de certa maneira a família por causa de alguns objetivos que hoje parecem tão loucos. Como que eu fui fazer isso? Como eu fui chegar a esse ponto? Porque eu vou deixando meu coração se enredar. E no final, eu acabo desejando voltar a ser escravo. Versos 4 a 6 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, tá bom. Deus ainda com toda paciência, misericórdia e bondade, fala com Moisés. Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dá-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Resumindo, Deus fala, olha só, eu vou mandar pão para esse povo, é pão que eles querem? Eu não vou deixar eles voltarem para o Egito e serem escravos. Apesar deles serem ingratos, pecadores, maus, eu vou ouvir o que eles estão dizendo, é pão? Todo dia vai chover pão do céu. Só que tem um detalhe, eu quero saber se vocês aprendem a depender de mim ou não, se andam nos meus caminhos, porque no 6º dia vocês vão ter que colher o dobro, para que no 7º vocês se alimentem. Então vocês vão aprender a caminhar comigo. Deus começa a estabelecer uma relação com aquele povo. E aí eu quero que você entenda a ação de Deus. Deus sabe que depois de gerações no Egito, eles já tinham se esquecido de como andar com Deus. Eles já não conheciam mais essa caminhada. Eles já não sabiam mais confiar em Deus. E talvez não seja muito diferente da gente. Porque tanto tempo correndo atrás dos nossos próprios objetivos faz com que a gente comece a desapegar de Deus. A não dar tanta importância à vontade dEle. E aí a gente vai deixando Deus ser um acessório na nossa vida. A gente deseja Ele. A gente quer que Ele faça parte da nossa vida. Mas é apenas um desejo. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem quer ter suas contas em dia? Todo mundo vai levantar a mão, né? Quem não quer? Quem quer ter aquele corpo dentro do padrão de índice de gordura e músculo? Todo mundo. Quem quer ter um tempo de folga, um domingo livre? Todo mundo. E tantas coisas a gente vai perguntando e todos nós queremos. Mas sabe qual é a tragédia, irmãos? A gente quer coisas, mas não faz nada para ter. Porque no final, por mais que a gente queira essas coisas, a gente não está disposto a pagar o preço que elas exigem. Por exemplo, é muito mais fácil eu pegar um cartão de crédito ou 2 ou 3 e sair passando porque eu quero ter aquilo. Eu preciso. Eu não consigo, olha... Aí você inventa racionalizações, desculpas que justifiquem os seus atos. E aí a tua conta fica no vermelho. E aí vem aquela comida deliciosa e você precisa comer mais um pouco. Você lembra que você tem que manter o teu peso, mas o que é só mais um pouquinho? E isso vai se multiplicando para todas as áreas da nossa vida e não é diferente com Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que se de fato eu quero ter Deus na minha vida, eu preciso pagar o preço. Jesus morreu na cruz e morreu por mim. Mas isso não quer dizer que eu não tenho coisas a fazer. Eu preciso caminhar num processo de santificação, de viver Deus, um relacionamento com Ele diário. E graças a Deus a gente não está sozinho nisso. Deus sabe o distanciamento em que a gente vive dEle e nos traz devagarinho para perto dEle, como fez com o povo. Ele sabia que o povo precisava reaprender. E às vezes a gente pode confundir isso. Preste atenção. Deus não está comprometido em atender os caprichos dos hebreus e nem os nossos. Porque a gente ouve um milagre desse e fala, Deus vai fazer um milagre na minha vida também. Deus vai fazer chover pão do céu.
E essas palavras enchem o nosso coração de esperança. E a gente acredita que vai fazer chover coisas na nossa vida, porque Deus é bom, Deus é todo-poderoso. E de fato Ele é. Mas perceba o princípio por trás de tudo. Deus não está comprometido em atender os desejos do povo, nem o meu. Ele está comprometido em fazer com que eu aprenda a viver uma relação com Ele. Talvez você pense que o pedido do povo era por pão. Mas, na verdade, o que eles pediram é: eu quero voltar a ser escravo. E Deus fala: não. Eu quero voltar a servir outros. Eu quero vender a minha vida. E Deus inverte. Começa a ensinar eles, ao invés de servir, a ser servido. Deus fala: o pão vai cair. Vocês não precisam mais ser escravos. Muda os valores. O problema é pão. O pão vai aparecer, mas ser escravo não é mais opção. Voltar ao pecado, à velha vida, não é mais opção. Você precisa aprender a depender de mim e cada dia eu vou dar a porção necessária. E tem mais. Talvez essa seja a grande sacada do texto que a gente deixa passar. Deus fala assim: tem mais. Eu ainda vou dar um dia de folga para vocês. Vocês vão ficar, o 7º dia livre. Vocês nem colher vão precisar, porque nesse dia vocês vão ter que descansar. Para eles era absurdo, porque a mente deles era de escravos. A vida dele, o pai dele, o pai do pai dele, o pai do pai do pai, todo mundo era escravo. Falar em descanso, em um dia livre, loucura. Mas Deus chama eles a uma mudança profunda de mentalidade. Mas como é difícil, né? A gente volta sempre ao que é familiar, ao que é conhecido, mesmo que Deus nos proponha uma mudança que seja descansar e seja favorável, ainda assim, a gente não percebe as loucuras dos nossos pedidos. Nós também somos assim. Um exemplo simples, irmãos, é que Deus fala para a gente também que o domingo é o dia de parar tudo, de descansar. Eu não vou pedir nem para ninguém levantar a mão, porque eu acho que é meio vergonhoso, mas eu duvido que tenha mais do que 5 pessoas que separem um domingo para não fazer nada. Domingo é o dia que você faz as coisas que não conseguiu fazer ao longo da semana. Quer dizer, a gente não se organizou, a gente colocou coisa demais na nossa agenda, a gente exagerou em alguns momentos. E quem é que paga por isso? O dia do descanso. É falta de fé, mas é também esse comichão que dá na gente. Não posso ficar parado, eu sou escravo. E isso tanto é uma ilusão que a gente tem a prova clara de que a gente consegue ficar parado. Você certamente já ficou doente de cama. Não já ficou? Não parou de fazer as coisas? O mundo acabou? Não acabou. É claro que as coisas se complicam um pouco, mas muitas vezes eu percebo que o estar doente de cama, o ser servido, muitas vezes é uma lição do Senhor para a nossa vida. Porque a gente não consegue descansar nele. A gente não consegue ter uma mentalidade de filho de Deus. A gente o tempo todo quer voltar ao Egito, quer conquistar as coisas pela nossa mão. A gente quer ser merecedor. E a gente quer determinar o nosso caminho. Entendeu? Deus não está simplesmente dando pão a eles. Deus está mudando a mentalidade dele. Versos 7 ao 10, Deus vai confrontar eles, e eu acho que talvez seja mais vergonhoso para a gente, falando: olha, Arão e Moisés falam: não é contra mim, não é contra nós que vocês estão reclamando. É contra Deus. No final, nossa insatisfação e revolta é contra Deus. Quando o meu coração se torna ansioso demais, preocupado demais, insatisfeito demais, não é contra a vida, não é contra o meu chefe, não é contra a minha esposa ou meu marido, é contra Deus. E isso é muito sério, irmãos, porque existem coisas que precisam mudar, existem coisas que precisam ser transformadas dentro de mim, mas eu reluto, eu digo não, e é difícil. Porque parece que é só uma reclamaçãozinha.
É só uma decisão longe de Deus. É só uma coisa que eu não vou fazer como Deus quer. Mas no final, quando você junta todas essas coisas, todos esses passos, você está a quilômetros de distância da vontade de Deus para a sua vida. E a gente nem sabe por que as coisas são ruins. Cada pecado é um passo para longe de Deus. Sabe o que a gente faz? E aí eu acho que isso precisa chocar a gente. A gente começa a fazer uma coxa de retalho. A gente começa a escolher da palavra de Deus o que eu devo ou não fazer. Porque tem coisas que eu falo assim, não, isso aqui eu vou fazer, eu vou levar a sério, eu vou até o final. Mas isso aqui eu não quero nem estudar, porque se eu estudar muito eu vou saber o que Deus quer de mim, então deixa para lá. Eu finjo que eu não entendi. Eu deixo de lado. Próxima coisa, não, isso aqui também não dá. Eu tenho uma opinião diferente, talvez isso aqui seja cultural. E aí você, para cada proposta que Deus faz para você, você tem um argumento se aquilo não te satisfaz. E a gente constrói um novo evangelho. Um evangelho que nos serve. Um evangelho que deixa de lado Deus, e Deus, ao invés de ser aquele que me guia, Ele é simplesmente aquele que atende os meus caprichos. No final, essa obstinação, essa desobediência em seguir o seu próprio caminho vai te levar a um abismo do qual você só pode sair se voltar a seguir a vontade de Deus. Só que eu não quero seguir a vontade de Deus. E eu continuo no abismo. Só que o abismo se torna familiar depois de um tempo. E aí está tudo bem. Eu vou na igreja domingo, eu falo algumas coisas de Deus, mas só eu sei quanto meu coração está no meio do deserto. Para encerrar essa questão, irmãos, eu fiquei pensando o quanto a gente de fato segue essa mesma lógica do povo de Israel. Quando a dificuldade vem, eu acabo pensando que é melhor a fartura sem Deus do que estar no deserto com Ele. Vamos falar sério, quantos de nós, se tivéssemos todas as coisas que a gente tem desejado, se a vida tivesse tranquilinha, eu estaria buscando Deus a sério. E aí eu quero que você perceba o lugar do deserto. Porque a gente pensa que o deserto é o lugar da prova, o deserto é o lugar onde há escassez, o deserto é o lugar onde eu simplesmente sou posto de castigo, não é? Quando a gente fala a palavra deserto, normalmente vem ideias ruins para a gente. Mas eu fiquei pensando o papel do deserto na vida do povo de Deus e também no Novo Testamento. Tem a ver com retirar a gente do meio do pecado. Tem a ver com retirar a gente de um contexto de pecado que é familiar e no qual me acostumei. Por exemplo, depois que Jesus é batizado, o que acontece? O Espírito leva ele para onde? Para o deserto. E é o Espírito de Deus que leva ele. Por que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto? Para ele ser testado, porque ele tinha que estar num lugar ruim, num lugar pesado, e ele jejua, ele fica no deserto. E eu quero propor algo diferente para nosso coração. Que, na verdade, o deserto não é exatamente o lugar de prova, de ser amassado, de ser colocado de castigo. Pelo contrário, o deserto é o lugar de fortalecimento. E a ideia que a Bíblia vai passar, se a gente for pensar com cuidado, é que quando Deus te leva para um lugar solitário, para um lugar à parte, é porque Ele quer falar com você sem vozes que te atrapalhem. Ele quer trazer o teu julgamento de novo à razão. Ele quer fazer com que você não mais se distraia com as luzes da cidade. E não sem motivo. Sempre foi uma prática, desde do Evangelho, Atos, ao início da igreja, a prática da solitude, que é estar sozinho com Deus. Que é você ir para um lugar separado e estar com Deus. E isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E pensa sério, se a gente for ir mais além, pensar de maneira social, as instituições penais,
Quando tem um preso que é muito rebelde, dá muito trabalho, colocam ele aonde? Na solitária. Para castigar ele? Também, mas é porque eles já aprenderam que o confinamento na solitária é usado para quebrar a mais forte das vontades. Porque você começa a rever valores, a repensar forças e condições. E às vezes a gente precisa estar em lugares solitários para ouvir Deus. Quanto mais barulho tem na nossa vida, mais a gente torna Deus apenas um acessório. E a verdade, irmãos, é que a vida afastada de Deus, ela entra em colapso quando ela perde o suporte do mundo mergulhado no pecado. E a gente entra em crise. É difícil para a gente ficar em silêncio, né? A gente quer ligar um rádio, a gente quer ligar a TV, porque o silêncio nos incomoda. Ele grita, dizendo que está faltando alguma coisa. Algo essencial. Algo que é mais valioso do que o que a gente tem buscado no barulho. O deserto para Jesus, na verdade, foi um momento de fortalecimento. Para a gente também é. Para o povo também foi. E aí a gente vai entendendo que a melhor maneira de tratar a nossa obstinação marcada e manchada pelo pecado é deixar que o Espírito Santo nos conduza a lugares solitários para estar com Deus. Para deixar que tudo aquilo que entorpece os nossos sentimentos seja calado. É necessário, sim, admitir que a gente tem medo de estar a sós com Deus e a sós com a gente mesmo. Mas é o caminho que Deus estabelece para que, finalmente, a sua igreja se fortaleça. Eu quero encerrar, irmãos, fazendo você pensar sobre a sua escravidão. Deus poderia levar o povo do Egito à terra prometida, se eu não me engano, em 15 dias, um mês. A distância era muito rápida. Mas Deus faz o povo circular no Egito, porque coisas precisavam ser mudadas no seu coração. Ele precisava viver a escassez com Deus, para entender que Deus era o principal tesouro que eles tinham encontrado. Não tenha medo de enfrentar problemas na sua vida. Não ache que se você hoje está enfrentando situações, limites, é porque Deus te abandonou ou o diabo está vencendo. Talvez seja necessário você perceber de fato o que é importante. Talvez de fato seja a hora da gente ver aquilo que enchia a nossa vida, mas no final só nos afastava de Deus. Se deixe guiar pelo Espírito. Mas também, mais do que isso, entenda que é tempo de estar a sós com Deus, para clarear a sua mente, para definir a vontade de Deus no seu coração. Aceite caminhar com Ele uma longa caminhada na mesma direção, porque não é coisa imediata. A gente precisa desse tempo para mudar o nosso coração. Meu desafio para você é: defina uma hora do seu dia. Lembra que eu falei? Todo mundo quer ter as contas em dia, todo mundo quer ter o corpo perfeito. Mas se você quer ter essas coisas, o que você faz? Você define o horário da academia. Você marca e se inscreve lá na natação. Você quebra o teu cartão de crédito. Você quer caminhar com Deus de verdade? Sem meias palavras. Marque um horário no seu dia para estar com Deus. Não se preocupe em viver uma hora, mas que seja 5 minutos. E que você possa crescer ao longo da tua caminhada. Mas se é importante, eu preciso ter o meu dia, a minha hora, o meu local com Deus. Permita que Ele seja o teu tesouro novamente. Abra mão das coisas que Deus está tirando de você. Porque se Ele está tirando, não deveriam estar. E vai doer. É claro que dói. Doeu para o povo. Mas depois deles entrarem na terra prometida, de estabelecerem as suas tribos e ser uma grande nação, no tempo, por exemplo, de glória de Davi, você acha que naquele momento eles iam olhar para trás e falar: poxa, por que a gente não ficou no Egito como escravo? Mas no momento de transição eles desejaram isso.
Talvez você esteja num momento de transição. Aceite a condução de Deus na sua vida, por mais que ela doa. Mas se é de Deus, Ele vai sempre conduzir a gente ao melhor lugar.